Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa OAB Entrevista. Hoje nós comemoramos um marco na lei que garante direitos às crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 29 anos de existência no próximo dia 13 de julho. Aprovado no Congresso Nacional, o Estatuto é o marco legal que reuniu reivindicações de movimentos sociais que trabalhavam em defesa da ideia de que crianças e adolescentes são também sujeitos de direitos e merecem acesso à cidadania e proteção. Em 1990, o ECA foi publicado sobre a Lei Federal número 8.069. O Estatuto estabelece, por exemplo, o direito à saúde, à educação, ao lazer, à convivência familiar e comunitária para meninos e meninas. E também regula questões de medidas protetivas, medidas socioeducativas, políticas de atendimento. Há 29 anos, o ECA garante direitos às crianças de 0 a 11 anos e adolescentes, aqueles entre 12 e 18 anos. Neste programa, nós vamos saber como o ECA se mantém atualizado e como há 29 anos os direitos das meninas e meninos brasileiros são garantidos. E quem participa com a gente neste primeiro bloco é o doutor Anderson Ferreira. Ele que é vice-presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da OAB. E o doutor Anderson está lá no Paraná e conversa com a gente. Olá, doutor Anderson. Primeiramente, muito obrigada por participar com a gente aqui no OAB Entrevista. Eu gostaria de saber, o ECA foi criado lá em 1990. Ele nasceu a partir de uma necessidade das crianças e adolescentes da época? A gente pode analisar essa questão do Estatuto da Criança e Adolescente, do seu surgimento, a partir de 1979, teve uma evolução da doutrina internacional, com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente e depois a Declaração Universal dos Direitos da Criança e Adolescente, de 1989 e 79. O Brasil, na Constituição de 88, no artigo 227, fala da criança e adolescente como uma relação primazia da proteção integral. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele consubstancia exatamente o artigo 227, ou seja, ele coloca os direitos, emancipando crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Então, sim, foi uma reivindicação que foi contribuída através de doutrinas internacionais e tratados internacionais que o Brasil veio a ser signatário. O ECA garante direitos básicos, como o direito à educação, o direito à saúde. Direitos que também são garantidos pela Constituição Federal? O Estatuto da Criança e Adolescente trouxe, junto com a visão da Constituição Federal, a proteção básica de crianças e adolescentes. Anteriormente, o Código de Menores ele tinha uma visão apenas assistencial e de vigilância aos menores em situações de risco. Não tratava como crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Então isso veio a ser introduzido no arcabouço jurídico a partir da Constituição de 1988 e a visão de proteção integral a crianças e adolescentes. Doutor Anderson, como era a situação dos direitos das crianças e dos adolescentes antes do Estatuto? Existem alterações legislativas e constitucionais muito importantes que trouxe no Estatuto da Criança e Adolescente. Que eu vou até muito além dessa pergunta, que a gente poderia trazer a questão da adoção, tá? Que era uma questão que era muito maltratada na doutrina e também na legislação anterior, porque não existia exatamente a regulamentação clara de quando poderia ser feita ou não a adoção. Tá? A pobreza era como meta para a questão da adoção no passado, hoje em dia não. Pobreza não é motivo para acontecer a instituição do poder familiar e a ocorrência da adoção. Isso veio a ser tratado com maior cuidado e carinho pelo legislador a partir do Estatuto da Criança e Adolescente. Também no Estatuto da Criança e Adolescente temos o quê? A presença do Conselho Tutelar, o órgão de proteção à criança e adolescente, que surgiu em 1990 com o Estatuto da Criança e Adolescente. São pontos que vêm a ser importantes dos avanços que trouxe a partir do Estatuto da Criança e Adolescente. Outra questão muito importante que nós podemos pautar também vem a ser a participação efetiva da criança e do adolescente na sua profissionalização. Anteriormente existia a questão do trabalho infantil. Hoje em dia, o trabalho infantil é condenado pela legislação, mas a profissionalização não.
há uma grande diferença. Nós estamos preparando os nossos jovens para o futuro, através da profissionalização, que é uma obrigação do Estado e da sociedade. Mas é importante a gente fazer uma grande diferença entre trabalho infantil e menor aprendiz. O menor aprendiz, ele é permitido dentro da nossa legislação. É claro, tendo que respeitar as questões como horário com a escola, adequado também com as condições de salubridade para a criança poder, ou o adolescente poder exatamente desempenhar suas funções, e o curso profissionalizante seja voltado mesmo a condições de emancipações futuras desse adolescente. O direito à educação é uma das prioridades do Estatuto. Mas, doutor Anderson, como um pai ou uma mãe podem garantir este direito quando nos últimos 5 anos, mais de 900 mil adolescentes entre 15 e 17 anos se encontram fora da escola, não concluíram o ensino médio? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele trouxe algo maravilhoso, que é a divisão de responsabilidades, tá? Mas de forma solidária. De quem é a responsabilidade de uma criança e uma adolescente? Tanto na questão da educação como na questão de saúde e numa visão ampla. É do Estado, da sociedade e da família. A gente não pode dividir a situação apenas a uma figura. Então, temos que ter uma relação colaborativa. O Estado tem que trabalhar junto com a família, a sociedade tem que ter uma forma de participação mais efetiva. Trabalhar de formas isoladas não vai ser a solução. Nós vivemos num mundo conectado, onde a família tem que estar próxima da escola e a sociedade tem que proporcionar esses meios para melhor caminho e educação dos nossos jovens. Como dito, a gente não pode dividir essa responsabilidade, mas sim somá-la. Tá? Nós temos que juntar todos os entes para que o reforço da proteção integral seja verdadeiro e efetivo no nosso ordenamento jurídico e na nossa sociedade como um todo. No Brasil, a gente falta exatamente políticas públicas que insiram esses 3 mecanismos essenciais da sociedade em harmonia. Enquanto não tivermos uma visão de política de Estado, vai ficar difícil exatamente a efetivação do nosso ordenamento jurídico. O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vejo ele uma das melhores normas que foram construídas de proteção e garantias. Ele surgiu através dos movimentos sociais de proteção de crianças e adolescentes, mas para sua efetivação precisa que políticas públicas efetivas sejam trabalhadas. E isso, infelizmente, nós estamos caminhando de forma devagar. Nós chegamos a umas discussões dentro do cenário nacional de redução de marginalidade, questões desse estilo, mas não chegamos na questão primordial, que é nas garantias dos direitos de crianças e adolescentes. A repressão veio a ser como uma base, mas não vem a ser como uma base o acesso e a garantia. Enquanto isso não estiver na política pública, não vai existir efetividade plena do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é importante os adolescentes saberem seus direitos? Como essas informações são promovidas? São através de atitudes que a própria nossa OAB ela faz, o Conselho Federal, as seccionais, seriam as discussões em escolas, tá? E também a promoção dos grêmios estudantis para que lá possam discutir exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente e levar também esses adolescentes para o local de discussões devido, que é o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, que tem tanto no nível nacional, estadual e municipal. Ali se discute a política pública de crianças e adolescentes, e o lugar de criança e adolescente é na discussão de política pública e no orçamento público e na execução do orçamento público. É um momento importante para a efetivação exatamente dos direitos que são para quem? Para eles. Então nós, como operadores de direitos, temos que dar maior atenção e ênfase exatamente às necessidades que surgem exatamente da vida e dos momentos próprios desses adolescentes e crianças. São quase 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos muito a comemorar? Temos sim muito a comemorar. Temos avanços e garantias que foram estabelecidos. Tá? Hoje, como foi dito em várias respostas, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. E essa luta constante que a Ordem dos Advogados sempre faz pela manutenção desses direitos. Nós temos um papel importante na defesa de que não ocorra nenhum retrocesso dos direitos conquistados. Entendemos que estamos em uma situação que discussões como redução da moralidade volta à pauta, mas são questões que nós temos que analisar com maior cautela.
para que o impacto não seja pior. E como a OAB Nacional tem se preocupado em garantir os direitos das crianças e dos adolescentes? A OAB ela trabalhou em várias frentes. Tá? Durante esses 6 meses iniciais da gestão, nós trabalhamos desde a construção do Pacto Nacional da questão do depoimento especial de crianças e adolescentes. Foi um pacto construído com o Ministério da Justiça, o CNMP, o CNJ e a Ordem dos Advogados, junto com outras instituições da sociedade civil, para a proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências. Isso foi assinado recentemente pela Ordem dos Advogados e por esses demais órgãos. Também teve a Frente Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nós recebemos exatamente essa frente, uma reunião ampla que ocorreu no Salão Nobre do nosso Conselho Federal, onde discutimos o que pode ser feito para a implementação de políticas públicas. Outra questão foi a súmula na questão do processo de seleção e inscrição de novos advogados, acusados de crimes contra criança e adolescente, tendo uma questão de proteção exatamente, não ter entrar nossos quadros pessoas que não tenham a sensibilidade e a proteção de crianças e adolescentes. Também é importante a campanha realizada em conjunto com a Comissão Nacional de Direito Tributário sobre as doações necessárias ao Fundo Nacional da Infância e Adolescência e também aos fundos estaduais. É um meio de efetivar exatamente políticas públicas através da contribuição direta da sociedade civil. Muito obrigada por sua participação, Dr. Anderson. E você que está em casa, não saia daí ainda. No segundo bloco, nós continuamos a comemorar os 29 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos falar sobre algumas alterações que aconteceram nos últimos anos. Não saia daí que a gente volta já já. Neste bloco, nós voltamos a falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que comemora 29 anos neste mês. Recentemente foram feitas 3 alterações consideráveis: a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, uma semana de prevenção da gravidez na adolescência e a modificação da idade mínima para viagens sem autorização dos pais. Vamos falar sobre elas e muito mais com o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Pará, Dr. Ricardo Washington Mello. Olá, Dr. Ricardo. Primeiramente, muito obrigada por sua participação com a gente aqui no OAB Entrevista. Doutor Ricardo, eu gostaria primeiro de falar sobre a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Como que este cadastro ajuda na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes? Pois bem, uma atualização de 2019 no Estatuto da Criança e do Adolescente, que na verdade busca ampliar o sistema de busca de pessoas desaparecidas, especificando para criança e adolescente, em que cria-se uma rede mais ampliada, mais consolidada em âmbitos federal, estadual e com a cooperação internacional pela busca, caso haja desaparecimento ou até tráfico de crianças e adolescentes. E interagir com o sistema de justiça, com o sistema de direitos humanos, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Então, a ampliação dessa rede, né, mais específica voltadas para esses desaparecimentos de crianças e adolescentes. Não precisa esperar horas para poder se fazer essa denúncia, como é comumente falado, mas, havendo desaparecimento de crianças e adolescentes, pode-se fazer a denúncia imediatamente para a polícia local, né? Mas aí vai se fazer toda a busca, caso haja esse desaparecimento, a intenção é fazer uma articulação mais integrada no país inteiro, inclusive para fora do país. Essa é a intenção da legislação, que a gente espera que se efetive o mais rápido possível. Vamos falar sobre a modificação para viagens de crianças e adolescentes. Que modificação foi essa? Mais uma modificação em 2019, né, sancionada pelo atual presidente da República, de que agora adolescentes também precisam de autorização ou dos pais ou judicial para viajar pelo país. Antes, até no passado, crianças não eram permitidas viajar, mas adolescentes eram permitidos viajar, bastava a identificação do seu RG de forma natural. Hoje não, até 16 anos
precisa de, conforme o caso, né, de autorização ou um dos pais ou judicial, caso seja mais complexo, né? Claro, para fora do país já se havia esse proibitivo, né, dos adolescentes viajarem sem autorização, mas dentro do país foi limitado, né, a partir de 6 anos que não precisaria dessa autorização judicial. Essa foi a mudança feita em 2019. A gravidez na adolescência é um tema extremamente delicado. Justamente por isso que o ECA agora consta uma semana nacional de discussão sobre o tema. Quais medidas, doutor Ricardo, podem ser tomadas justamente para evitar esse risco às meninas em idade de crescimento? Também mais uma inovação do Estatuto em 2019, em que foi estabelecido que o mês de fevereiro seria o mês para discutir uma semana sobre a gravidez na adolescência, mas aí o foco ficou muito nas meninas, e sempre muito caráter em cima da responsabilidade feminina sobre a questão da gravidez. Na verdade, o debate tem que se ampliar mais fortemente sobre discussão sobre direitos reprodutivos e sexuais de criança e adolescente, né? Porque com o passar da idade a sexualidade vai se apresentando da forma conforme cada pessoa, cada idade se apresenta, e caberia maiores discussões como se daria, né, essa discussão da gravidez. E, na verdade, o melhor caminho seria discutir a sexualidade como um todo. E ficou muito aberto aos estados, aos municípios e à própria União como se desenvolver essas discussões, que não ficou muito claro numa mudança legislativa. Mas aí cabe aos conselhos municipais, conselhos estaduais, conselhos tutelares, a Secretaria de Assistência também organizarem essas discussões, que agora está no dispositivo legal, e mais uma vez espero que se amplie essa discussão. Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil, a cada 1.000 meninas entre 15 e 19 anos, cerca de 68 ficam grávidas. Um índice acima da média latino-americana. O que confirma a gravidade do tema, não é mesmo? A gente percebe, como eu falei novamente, dessa ampliação da difusão de conhecimento, da amplitude sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Em primeiro momento, a gente vê o papel da educação nesse sentido, né? Que haja quebra de tabus, inclusive, que as escolas possam levar mais essa discussão de forma mais aberta, mais clara, orientativa para crianças e adolescentes, justamente para evitar a ocorrência de gravidez, mas também transmissão de doenças, mas também conhecer, né, uma violência que possa vir, um abuso, até conhecer seu corpo, né? A partir da educação das escolas a gente pode também fortalecer, né, e diminuir esses números. Mas de outro lado também, áreas como assistência social, saúde, até os órgãos de justiça e direitos humanos também precisam se apropriar mais do tema e levar mais à frente essa discussão, né? E trago crianças e adolescentes para também difundir esse conhecimento a partir dos seus próprios pais, mães, parentes, seus colegas, e isso se fortalece realmente essa demanda, inclusive diminuindo o caso de casamentos infantis, que também é muito presente no Brasil, né? Muitas vezes as meninas engravidam e são muito impressionadas socialmente a se casarem muito cedo. Então, um fato que a gravidez na adolescência pode se levar também ao casamento mais cedo, né? E não há muitas vezes planejamento familiar, um preparo social, econômico, acesso ao trabalho quando se tem a situação de gravidez. Mas toda essa é uma inter-relação do sistema que precisa ser melhorado ainda no Brasil. E o senhor destaca alguma outra alteração do ECA que deve ser comemorada nesses 29 anos? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.669 de 90, praticamente todo ano tem atualização. Em 2019 já aconteceu pelo menos umas 4 ou 5 alterações. Nos anos anteriores, muitas mudanças também. No Congresso Nacional existem mais de 1.000 projetos de lei para mudança do Estatuto, inclusive, né? Mas algumas legislações são importantes que alteraram o ECA, como a Lei do Menino Bernardo, né, amparado no caso do menino do Rio Grande do Sul que foi assassinado, né? Mas que busca coibir os castigos físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes, a própria Lei 12.010.
Uma outra alteração recente foi uma relacionada aos conselhos tutelares. Mas o que eu quero saber, doutor Ricardo, é justamente a importância desses conselhos tutelares para a manutenção dos direitos das crianças e dos adolescentes. A mudança que houve em 2019 foi no sentido de se candidatarem permanentemente nos processos de escolha, chamado popularmente de leis tutelares, que com a mudança de 2012 se limitava a apenas uma recondução, uma reeleição, vamos falar assim no linguagem popular. Mas hoje o estatuto foi mudado, que o conselho tutelar pode se candidatar infinitas vezes. A importância dele, da figura do conselho tutelar, vem justamente a partir do artigo 227 da Constituição Federal, que diz que é dever da sociedade, da família, Estado e sociedade, na garantia do direito da criança e do adolescente. E o conselho tutelar é uma expressão da comunidade, né, que, claro, representa a sociedade, nesse resguardo, nesse zelo do direito da criança e do adolescente. Ele é, muitas das vezes, a porta de entrada de muitas situações de violação de direito, mas também de garantia, né, dos direitos. E aí o conselho tutelar começa a acionar a rede de proteção, polícia, tanto civil como militar, Ministério Público, Defensoria, Judiciário. Então o conselho tutelar tem muitas atribuições no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais especificado no artigo 139, que tem várias atribuições, mas tem outras espalhadas pelo Estatuto e outras legislações também que são do direito da criança e do adolescente. Essa é a importância e isso é fundamental cada vez mais a gente escolher conselheiros tutelares mais comprometidos com a causa da infância, mais capacitados, que busquem essa capacitação, que avaliem a política pública oferecida tanto pelo município, como o Estado, pela União. Por isso que a gente precisa ter representantes que mais engajados na pauta da infância, né? Que não violem mais direitos da criança e do adolescente. Justamente também esse ano, 2019, o Brasil tem o compromisso de escolher novos conselhos tutelares comprometidos, né? E vai haver, em outubro deste ano, no primeiro domingo de outubro, nova escolha para os conselhos tutelares de todos os municípios do Brasil e cabe realmente a todos nós conhecermos o papel do conselho tutelar e qual a atuação deles. 29 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Na opinião do senhor, outras atualizações são necessárias? O Estatuto é uma inovação no mundo, inclusive. O Brasil foi um dos pioneiros na efetivação, em forma de legislação, da doutrina da proteção integral, que anteriormente tive com a vigência do Código de Menores, com uma visão até mais autoritária no Brasil, se tinha a doutrina da situação irregular, em que a criança e o adolescente era visto que fosse fora do padrão, teria um outro tratamento, né? Hoje, a universalização dos direitos, todas as crianças devem ser tratadas de forma igual, independentemente da classe social, porque os direitos são tidos como universais. E isso é o avanço legislativo que replicou na rede de promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente ao longo desses 29 anos. Os conselhos tutelares foram avançados, os conselhos de direito também tiveram uma participação muito importante na formulação de políticas públicas, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, o CONANDA, os conselhos estaduais, os conselhos municipais. E nisso a participação social, né, tanto da sociedade civil organizada como do poder público também atuando, é fundamental para o fortalecimento dessa rede, que é uma rede ampliada, que a gente chama de garantia de direitos da criança e do adolescente, e vários órgãos participando, do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, a própria advocacia. Nós da OAB, nós temos muita exceção em discussão em todos os estados do Brasil. Por exemplo, a nossa Comissão Especial da Criança e do Adolescente também tem tido um patamar bem apurado, desde a partir da OAB, né? E outras representações sociais também. Então, a importância do Estatuto para o Brasil, de levar a sociedade a cada vez mais participar dessa discussão. E, claro, favorecer que as famílias também se apropriem desse dever delas com o direito da criança e do adolescente. Esse foi um avanço importante do Estatuto para a história brasileira, vou colocar assim. A mudança legislativa acontece ano a ano, com a busca de melhorar a legislação, de efetivar uma rede de atendimento, mas, claro, só a lei não basta. É preciso a implementação, essa efetivação, o que os Conselhos de Direitos também deliberam precisa ser colocado em prática, ser conhecido pelo próprio poder público e pela sociedade para poder se amparar. Alguns outros projetos de lei são importantes, claro,
ser tramitados, com prioridade, inclusive, na Câmara e no Senado, né, como maior participação dos advogados no processo de adoção, por exemplo, né, que hoje é uma ausência do Estatuto, mas outros projetos a gente acha que são retrocessos, por exemplo, a redução da maioridade penal, né, com o qual a OAB se posiciona contrariamente. Projetos que busquem retroceder direitos, a gente não concorda e, claro, vai se colocar contrária, né, de forma enfática. A redução da maioridade penal é tido como um dos piores retrocessos que o Estatuto de Criança e do Adolescente pode ter, né, que ainda volta-se em debate, vez ou outra, umas situações isoladas que acontecem, mas há ainda vozes que levantam essa bandeira, né, e o que a gente espera? É que o ECA seja cumprido. A lei está aí, falta cumprir. O Estatuto tem mais de 200 artigos e outras legislações também dos direitos do adolescente que precisam ser efetivados, mas muitas das vezes se aprova a lei, mas a efetivação se demora muito. Essa é uma avaliação que se pode se fazer sobre o ECA e todos o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente nessas três décadas, vou colocar assim, está chegando quase aos 29 anos do Estatuto, mas a Constituição Federal, né, já tem seus 30 anos, que desde o início da Constituição Federal já se traz à disposição do direito da criança e do adolescente. Doutor Ricardo, mais uma vez, muito obrigada por sua participação com a gente aqui neste OAB Entrevista. E obrigada a você também, que acompanhou todo este programa que comemoramos 29 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer conferir, rever este programa e também outros que já preparamos para você? É só entrar no nosso canal no YouTube. E você também pode conferir tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil vem fazendo em tempo real pelas nossas redes sociais. Quer sugerir um tema para o próximo programa OAB Entrevista? É só mandar para a gente pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999 19 47 31. Fico esperando a sua mensagem. Tchau e até breve!